Boa tarde, turma. Estou aqui para fazer a apresentação sobre morfologia do solo, sob a orientação da professora Vera Marinho. Aqui a imagem coletada que eu tirei do Google Earth, aonde eu fui coletar a amostra de solo nessa área, perto da minha casa mesmo. Aqui ao lado direito está a legenda, sendo que o principal ponto é a área em vermelho, que foi onde eu coletei essa amostra de solo. O local da coleta. Aí eu tirei uma foto da área verde, é uma área aberta mesmo, que se encontra na rua Padre Julião Urquiza, no bairro Jardim Monte Alegre. Foi 50 centímetros cavado do solo para poder retirar a amostra. Não no solo. Quem me ajudou foi meu esposo a fazer todo esse trabalho. E essa terceira foto aqui, terceira imagem, é onde foi coletado a amostra de solo. Característica do solo. Essa característica do solo são observadas de imediato. Com o tato e a visão. E dentro dessas principais características do solo, nós temos cor, textura, estrutura, consistência, porosidade. Dentro dessa amostra que foi coletada, resolvi desenvolver 3 dessas: a cor, a textura e a consistência. As amostras coletadas, o primeiro solo foi mais acima e o segundo solo foi da metade dos 50 centímetros para baixo. Porém, eu não vi diferença muito nas amostras. Parecia ser a mesma coisa. Só que depois que eu deixei secar um dia, eu percebi que a parte de baixo foi ficando um pouco amarelada, mas não houve grandes alterações na sua aparência. E nessa conclusão, eu analisando, vi que o horizonte A seria a minha amostra. E trabalhando a primeiro tópico de cor, o horizonte A com uma coloração mais escura ou avermelhada. Então, aqui está, né, o meu esposo com a trena aqui, fazendo a medição dessa parte onde foi escavado. E logo após que eu cheguei em casa, eu coloquei para secar sobre o jornal e observando a cor do solo, eu busquei a tabela de Marshall, né, para ver a coloração e percebi que ela seria escura ou avermelhada. A cor indica a qualidade da composição de solo. Que atributos nós vemos desse solo? A cor se destaca por ser a primeira característica que pode ser facilmente observada, sendo um importante indicador da organização do perfil, tanto vertical como lateral. E dentro dessa organização toda do perfil, há várias cores. E dentro dessa cor que foi observada nessa amostra, essa cor tem um aspecto de terra roxa, que vem do italiano, rosso, o vermelho, né? E também caracterizado por chernossolo do russo, cher escuro, lotossolo vermelho e latossolo amarelo.
Então, tem essas duas características. A primeira parte, né, do perfil da cor do solo. E os principais mecanismos que proporcionam a diferenciação das cores são também aquelas fundamentais na gênese do solo. A acumulação dessa matéria orgânica e a translocação de materiais, a drenagem e a alteração das rochas. E com isso, pode também dar informações acerca de alguns constituintes desse horizonte. A matéria orgânica e os compostos são de ferro, são os principais agentes da pigmentação desse solo e geralmente atuando na matriz branca, que é oferecida pelo silicato. Só que eu peguei um pedaço de ímã e fiz o teste, eu só não registrei porque eu percebi que não houve essa aparição de ferro, não houve não houve, né, no teste, não apareceu esse movimento do solo sobre o ímã. Então, eu não dei muita evasão aqui para estar mostrando, porque eu não observei que não houve esse composto de ferro sobre essa amostra que foi coletada. E nessa tabela Mansell, a carta de Mansell é uma ferramenta utilizada tanto na agronomia como na pedologia para a identificação da cor de um solo, baseado nessas cores que está colocado aqui sobre essa carta. E também dentro dessa tabela, ela é classificada, essa tabela, contendo 170 tonalidades padronizadas, que representa a mistura. A matriz, a cor fundamental, ela tem um reflexo de energia luminosa, o seu valor de grau na claridade, do preto 0 para o branco 10. Tem a croma, a proporção entre a cor fundamental e os tons de cinza. A tabela Mansell é composta por cartelas móveis vazadas para classificar uma amostra e deve ser colocada sobre o orifício a ser encontrado a cor coincidente. Então, quando se coleta ali o material, a amostra de solo, tem umas cavidades para encaixar ali aonde a cor está sendo observada. E, como eu já disse, ela então é avermelhada para o escuro. E outro teste que eu fiz é sobre a textura. Para definir a textura do solo, é modo simples, ou seja, no primeiro passo que entra em contato com o solo, é no tato, esfregando o polegar e o indicador. E quando eu coloquei esse solo para secar, eu fiz esse processo, né, de pegá-lo e esfregar no meus dedos para saber o que tinha ali, o que eu ia sentir, que fração que eu ia sentir. E a textura do solo refere-se à porção relativa das frações areia, silt e argila. E nós temos aí ao lado a tabela. A tabela é de agrupamento de textura desse solo. E para determinar a textura, de um modo bem simples, deve sentir a sensação ao tato, ao molhar uma amostra de solo e esfregar com força entre o polegar e o indicador. E quando eu fiz esse processo de esfregar no meu dedo, eu senti algumas areinhas, assim, né? E eu percebi que esse solo, ele é argiloso, tem a sensação de partículas finas,
com um pouco de areia e é um pouco também pegajosa. Então eu tive essa sensibilidade, essa sensação ao fazer esse teste. E aqui essa tabela ela vai trazer a definição e ao agrupamento da textura e o que a pessoa está sentindo ali no tato para quando é esfregado um dedo no outro, né? E a outro teste que eu quis fazer devido ao horizonte a não ter um outro horizonte, foi a consistência. A consistência, ela expressa o quão a dureza do o solo seco e a dureza ao tentar romper. Esta imagem, o solo já estava descansado. A gente observa que ela tem também um pouco de raiz. No local da coleta, as raízes eram muitas e observava também buraquinhos nesse solo. Também tinha assim como que se fosse um airado, né, no solo assim. E eu observei isso também. E o que vem a ser a consistência do solo? A expressão de consistência, quando o solo está seco, é a dureza e há resistência à ruptura dos torrões. Observamos que tem alguns torrões, tinha outros maiores aqui. E para determinar a dureza, se pega um torrão de solo seco a fim de tentar quebrá-lo com os dedos. E eu fiz esse teste, está aqui ao lado. Eu peguei esse torrão e apertei com força ali, e ele desmanchou, mas depois de muita força que eu coloquei sobre a ponta dos meus dedos. E é uma amostra de solo extremamente duro e não pode ser quebrado, mesmo utilizando ambas as mãos. E em um solo extremamente duro, é difícil a penetração de raízes de planta, o preparo do solo para o cultivo e a escavação de poço para a fundação de casas. Então, a observação que eu tenho desse solo é que ele não era tão resistente, porque quando eu apertei ele, mesmo com muita força, ele se desfarelou nas minhas mãos. E é essa observação que me fez entender a diferenciação de um solo mais duro, um solo que não se rompe. Esse solo a qual está a amostra aqui, ele se rompeu fácil, ele se rompeu com uma força, mas ele não teve essa resistência. Eu também quis trazer uma análise no Horizonte A sobre a plasticidade, plasticidade do material do solo no estado molhado ao ser manipulado. Esse solo, ele não se formou quando eu fui moldá-lo nas minhas mãos. A plasticidade é observada quando o material do solo, no estado molhado, ao ser manipulado, pode ser modelado, constituindo diferentes formas. A plasticidade do solo é uma propriedade muito utilizada pelos professores de artes, mas é útil ao engenheiro civil e ao artesão e ao agricultor, porque através deste solo eles vão trabalhar modelando, fazendo uma obra de exposição, e é essa a vantagem. E aqui eu trouxe o solo úmido. Ele grudou nos meus dedos com esse teste.
Só que ao mesmo tempo que ele grudava, eu sentia ele esfarelando, caindo partículas dele. E essa consistência de solo pode ser determinada em 3 estados de umidade. O molhado. O molhado, a gente vai verificar como que ele ficou aqui nas minhas mãos. Eu molhei ele bem, ele encharcava, mas ele não ficava a ponto assim de ficar homogêneo. Ele se rompia facilmente. E a verificação da plasticidade e pegajosidade tem que umedecer o solo para verificar se ele vira uma massinha úmida, tranquila de se manusear, mas nesse caso, ele não ficava molhado, umedecido a ponto de dar para modelar. Essa terceira imagem foi de um dia para o outro. Quando secou esse solo, se partiu ao meio. Eu não consegui formar aquela ferradura, né? Aquela formato que nós vimos nos livros, na explicação da professora. Ele se rompeu, porque ele é muito seco, ele é arenoso, ele não tem aquela consistência. E para encerrar, eu quero deixar aqui o resultado de tudo isso. Se tratando da morfologia do solo, foi bem interessante ver a aplicabilidade dessa teoria na prática e compreender que o solo tem vida. É necessário cuidar, zelar, fazer nossa parte quanto cidadão. Para minha experiência pessoal, foi uma experiência desafiadora, pois foi necessário romper algumas dificuldades para ir até o local, para coletar amostras, e de grande importância para a desenvoltura pessoal. Em aula, quando o projeto foi apresentado pela docente Vera Marinho, o meu primeiro pensamento foi: não terei capacidade para tal. E isso aqui que eu deixei para o final é bem uma verdade da minha parte, porque até uns dias atrás eu pensei que eu não ia conseguir, né? E eu estou aqui deixando essa mensagem de uma frase que eu gosto muito, do Vidal Sens, que diz: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, eu agradeço a oportunidade, eu quero encerrar aqui a minha apresentação agradecendo, porque as barreiras foi rompida e eu agradeço a oportunidade. E o slide a seguir são as referências. Obrigada.